Opa, olha aí, jovens. Voltamos aos vivos, em definitivo, para nossa segunda aula, né? Você que está entrando na plataforma para assistir essa aula gravada, né? Aí quer dar uma desperta, foi direto na segunda aula. Tô te entendendo, né? Assiste a primeira, você vai precisar da primeira, tem umas questõezinhas interessantes na primeira. Beleza? Vamos aqui, acompanha comigo, olha só. Medidas de volume e capacidade, galerinha. Olha que prismas, né? Lembra que no nosso objetivo era trabalhar isso envolvendo prismas e cilindro, né? Aqui vamos revisar rapidamente a ideia do prisma. Vão aparecer bastante fórmulas para vocês, tá? Eu quero mais que vocês acompanhem comigo, tá certo? Para que a gente possa responder aqui muitas questões. Ó, o prisma, gente, ele é formado por duas faces paralelas e congruentes. As bases, né? Ele tem duas bases, tá certo? Beleza? Faces laterais são os prolongamentos. E como é que eu calculo a área total do prisma? A área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? A área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Jovens, volume do prisma, área da base vezes a altura. Show de bola. A área da base vezes a altura. Paralelepípedo é um tipo de prisma, tá? É um tipo de prisma. E aqui, olha aí, ó, a gente tem as dimensões, né? A, B e C, comprimento, largura e altura, né? Comprimento, largura e altura. Esse D minúsculo é a diagonal da base. E esse D maiúsculo em vermelho é a diagonal do paralelepípedo, tá? A gente tem a diagonal da base e tem a diagonal do paralelepípedo, ok? Né? Uma das áreas, a área da base é A vezes B, não é isso? A área lateral, excluindo as duas bases, né? Que eu tenho as duas bases, uma em cima e uma embaixo. Você que está assistindo nossa aula agora, na sala, no quarto, na cozinha, você está dentro de um paralelepípedo. Se você olhar para cima, né, confio eu que você tem uma boa estrutura e tal dentro de casa. Se não, você consegue imaginar, tem um forro, beleza? É a sua base de cima. E onde você está pisando agora, o chão, é a sua base embaixo. Ao redor, na lateral, são as faces laterais, tá? São as faces laterais. Beleza? Olha aí, ó. Então, temos aí A vezes B, né? Que é a área da base. Tá certo? A área lateral é 2 vezes A vezes C, que é um lado. E B vezes C, que é o outro lado. Né? Ó. Ok? E a área total é 2 vezes a área da base, mais 2 vezes a área lateral, né? Ok? Tranquilo, de boa na lagoa. Jovens, como é que eu calculo a diagonal da base? Teorema de Pitágoras, para quem não se lembra. Esse meu D minúsculo é a diagonal da base. E esse meu D maiúsculo é a diagonal do paralelepípedo. Calma que a gente vai treinar isso. Você não precisa memorizar tudo isso agora, exatamente agora. Você vai ver tudo isso de novo, mais precisamente na segunda série do ensino médio, tá certo? E olha só, galerinha, o volume é A vezes B vezes C, hein? O volume é o produto das dimensões, tá certo? O volume é o produto das dimensões, tá legal? Olha aí, temos o cubo também, com a mesma estrutura, né? Bora treinar aqui um pouquinho. Vamos lá. O volume em centímetros cúbicos de lata
cujas medidas são de 15 de comprimento, 12 de largura e 20 de altura. Ele quer o volume. O volume nada mais é do que o produto das dimensões, ó. Basta você lembrar disso. Cadê o volume? Aqui, ó. É o produto das dimensões. A vezes B vezes C. Então, o volume aqui, ó, ele quer em centímetros cúbicos, né? Então, vai ser 15 vezes 12 vezes 20, né? Olha aí, jovens. 15 vezes 12 vezes 20. Indiretamente, você já consegue marcar uma alternativa. Já. Se você parar, sem precisar fazer a conta. Mas vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta. 15 vezes 12, né? 15 vezes 12 vai dar 180 vezes 20. Esse aqui é o nosso volume. 180 vezes 20, 18 vezes 2 dá 36. Bota 2 zeros, né? Ó. 3.600 o quê? Centímetros cúbicos. Olha, ó, difícil. Né? Olha aí, dificílimo. Né? Letra D de quê? De deusa. Olha aí, jovens. Letra D de deusa. Tranquilo. De boa na lagoa. Não é difícil, né? Só aplique a fórmula do volume, que é o produto das dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Calcule o volume do cubo que possui 5 centímetros de aresta. Galerinha, o cubo é porque ele tem todas as suas dimensões iguais. Todas as arestas são iguais, tá? Todas as arestas são iguais. Então, é 5. Aqui, ó, já até colocou aqui, né? Ó, 5 centímetros aqui, né? 5 de comprimento, 5 de largura, 5 de altura. Como é que eu calculo o volume de um cubo? É o produto das suas dimensões. Então, o volume do cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Olha aí, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125, o quê? A unidade centímetros cúbicos. Tá faltando um C aqui nessas alternativas, ó. Porque nas alternativas está em metro cúbico, né? E se eu for transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, vira um número decimal muito pequeno. Galerinha, nas alternativas aqui ficou faltando um C em cada um, ó. Tá? Para a alternativa correta ser a letra D de dedicado. Beleza. Show de bola. 125 centímetros cúbicos, muito bem. Nossa alternativa correta. Tá? Ficou faltando um Czinho aí nas alternativas, beleza? Produção, me dá 3 minutos aí. 3 minutos para a galera analisar a nossa continha aí.
Olha aí, jovens, voltamos agora, né? Beleza. Eu quero a sua atenção comigo. Vamos para a próxima. Tem muita questão aqui pra gente. Sim. Olha aí, ó. O container é um dispositivo para transporte de carga com o formato de um paralelepípedo retângulo, né? O paralelepípedo, gente, é esta figura aqui, ó. Ok? Formato de uma caixa. Imagina uma caixa com dimensões diferentes, né? Se for uma caixa com dimensões iguais, é o cubo. Ok? Tá. É um container, né? É um dispositivo para transporte de carga com o formato de um paralelepípedo retângulo. Há diversos modelos, mas a largura e a altura são padrões fixados, né? Largura e altura são padrões fixados, respectivamente. Em 2,4 e 2,5. Ó, largura 2,4, altura 2,5. Porém, os modelos mais usados são modelo A, que tem 6 metros de comprimento, e o modelo B, que tem 42 metros cúbicos de volume. Ok. Aliás, há mais que o modelo A, né? Olha aí o detalhe. Nestas condições, o comprimento do modelo B em metros olha, que é o comprimento do modelo B. Só que aí a gente vai precisar achar o volume do modelo A, comparar com o volume do modelo B, para achar o comprimento do modelo B. Ei, presta atenção. O que eu vou fazer? Vamos achar o volume do modelo A. O modelo A, vamos destacar aqui, tem 6 metros de comprimento. E lembra que todos eles têm a altura e largura padronizados, né? Todos eles, ó, a altura e largura 2,4, né? A altura e 2,5 a largura, né? Errei, desculpa, largura 2,4, altura 2,5. Então, para achar o volume do modelo A, vou colocar assim, ó, vai ser 2,4 vezes 2,5, né, que é largura e altura, vezes o comprimento, que é 6. Olha aí, ó. Gente, 2,4 vezes 2,5 dá 6. Dá exatamente 6. Olha aí. Vezes o outro 6, né? Então, o volume do modelo A é 36. O quê? Metros cúbicos. Tá. Aí, o que é que ele disse do modelo B? Foi o que ele disse do modelo B. Ele disse que o modelo B tem 42 metros cúbicos de volume, ó o detalhe, a mais que o modelo A. Então, o volume do modelo B é o volume do modelo A, com a 36 que a gente já calculou, mais 42, né? Vamos fazer bem aqui, ó. O volume de B é 36 mais 42, né? Então, o volume B é quanto? 36 mais 42, jovens. Dá quanto isso, galerinha? Dá 78, né? 78 o quê? Metros cúbicos, né? 78 metros cúbicos. Isso aí é o volume B. Aí ele pergunta, nessas condições, o comprimento do modelo B. Aí fica fácil, né? O que é o volume do modelo B? É comprimento vezes altura vezes largura. Lembra que eles têm altura e largura padronizados, né? Ó, a largura é 2,4 e a altura é 2,5. Eu vou só substituir aqui, ó. Comprimento que eu quero saber, a altura, para colocar no valor correto, 2,5 vezes a largura, que é 2,4. Então, o volume, olha só, jovens, é comprimento vezes 2,5 vezes 2,4 é 6. E o volume B
é 78. 78. Então, teremos aqui 78 igual a C vezes 6. Olha aí, ó. C vezes 6. Tá? Acompanha comigo. Então, meu comprimento nada mais é do que 78 dividido por 6. Então, meu comprimento é 78 dividido por 6. Dá 13, né? 13 metros. Né? Temos alternativas? Sim. Né? Em metros, né? Ó. Letra C de Canal Educação. Tá certo? Muito bem. Bora para a próxima. Quarta. Se um cubo cuja aresta possui 6 metros de comprimento, né? E um prisma quadrangular regular cujo lado da base mede 10 metros de comprimento, tem o mesmo volume, qual é a altura do prisma? Olha, eles têm o mesmo volume, né? Então, olha só. O cubo, jovens, a aresta possui 6 metros de comprimento. Então, qual é o volume do cubo? Lembra que o volume do cubo é o produto das suas dimensões, né? Só que o cubo tem tudo igual. Então, é 6 vezes 6 vezes 6. Beleza? Olha aí, jovens. 6 vezes 6, galerinha. Meu povo, bebam água, viu? É importante. Seis vezes 6, galerinha, é 36, né? Ó. Vezes 6 vai dar quanto? 216. A unidade, metros cúbicos. Tudo bem. Isso aqui é o volume do cubo, né? Aí a gente tem um prisma, lembrando que o cubo é um tipo de prisma, um prisma quadrangular regular, ou seja, um prisma de base quadrada, um pequeno esboço. Né? Um prisma de base quadrada, cujo lado da base mede 10 metros, então tem como a gente achar a área da base, que a base é um quadrado, né? E tem o mesmo volume, né? Ó, ou seja, o volume dele é 216 também. Qual é a altura do prisma? Aí, agora ficou fácil. Primeira coisa, como é que é a fórmula do volume do prisma? Vou colocar assim. É a área da base vezes a altura. A base é um quadrado com 10 metros de comprimento. Então, o volume do prisma é 10 ao quadrado, que é a área do quadrado, vezes a altura. O volume do prisma é quanto? 216. É igual a 10 ao quadrado vezes h. 10 ao quadrado é 100, né? Ó. 100h é igual a 216. Então, nosso h é igual a quanto? Nosso h é igual a 216 sobre 100. Isso dá 2,16. O quê? Metros. Beleza, 2,16 metros. Letra D. Olha aí, ó. Letra D. Tranquilo? Beleza? De boa na lagoa? Muito bem.
Tem mais? Sim, temos mais. Quantos prismas retos com altura de 2 centímetros e base retangular, a base é um retângulo, com arestas medindo 10 e 2 centímetros, devem ser usados para preencher completamente um cubo cujas arestas medem 10 centímetros? Indiretamente, o que ele está pedindo? Ele está comparando o volume de um prisma com o volume de um cubo, tá? Indiretamente ele está comparando o volume de um prisma com o volume de um cubo, beleza? Aí como é que você vai fazer, jovens? A gente vai ter que calcular o volume do prisma e comparar com o volume do cubo. Vamos dividir, né? Não é para preencher completamente um cubo, né? Então a gente divide o volume do prisma pelo volume do cubo. Ou, contrário, o volume do cubo pelo volume do prisma. Ok. Ó, volume do prisma nada mais é do que o produto das suas dimensões, né? Ó, o prisma ele tem a altura de 2 centímetros e a base é um retângulo com 10 centímetros e 2 centímetros. Então, o volume do prisma é a base dele, 10 vezes 2, vezes a altura, que também é 2. Então, o volume do prisma é de 40 centímetros cúbicos. Tudo bem. Agora a gente vai para o cubo. Tá? Como é que é o volume do cubo? Nada mais é do que o produto das suas dimensões, mas é tudo igual. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então, o volume do cubo é 1000 centímetros cúbicos. Aí ele pergunta, né? Quantos prismas devem ser usados para preencher completamente um cubo? Eu vou dividir 1000 por 40. Um prisma não tem 40 centímetros cúbicos, né? E o meu cubo não tem 1000, eu vou dividir. Né? Nossa resolução. 1000 por 40. Simplifica. 0 com 0, aqui ó, tchau, aqui ó, tome. Aí ficou 100 sobre 4. 100 sobre 4 é 25. Então, quantos prismas a gente vai utilizar? 25. Beleza, beleza, beleza. Tudo bem até aí? De boa na lagoa. Produção, me dá aí, ó, 3 minutinhos aí para a galera analisar o nosso raciocínio.
Voltamos! Olha aí, jovens! Estamos de volta. Deixei um tempo aí para você analisar a nossa conta, né? Perceba que nossa conta não é complicada, não é difícil. Eu quero só a sua atenção porque a gente tem muito mais. Ó. Um aquário de medidas 30 centímetros de comprimento, 18 de largura e 24 de altura possui 2/3 do seu volume completo, só de água. Sendo assim, há quantos litros de água nesse aquário? Ele me deu as dimensões, né? Ele me deu as dimensões, não é isso? Então, jovens, é só você fazer o produto delas que você tem um volume completo. 30 por 18 por 24, né? Ó. Olha aí, ó. Vamos lá, nosso volume 30 vezes 18 vezes 24, né? Esquece o zero do 30. 3 vezes 18, né? 3 vezes 18 vai dar quanto? 54, é isso? Então, colocando o zero, 540 vezes 24. Mais uma vez, esquece o zero. Vamos fazer o produto 54 vezes 24. Olha aí. 4 vezes 4, 16, vai 1. 5 vezes 4, 21, 21. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6, 9, 2, 1. Olha aí, ó. Olha aí. Aí tem que colocar o zero, né? Tem que colocar o zero, tá certo? Né? Vai dar 12.960. Olha aí, nosso volume, então, é de 12.960 litros. Okay? Litros não, desculpa, centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, a unidade aqui, né? Ó. Centímetros cúbicos, aí, ó. Não se vá... Valeu. Olha aí, ó. 12.960 centímetros cúbicos, tá certo? Beleza. Isso aqui, grande Jackson. Isso aqui, gente, é o volume do aquário completo, o aquário cheio. Só que ele disse, né, que o volume de água, ó, é 2/3, né? Ele tem água até sua capacidade de 2/3. Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular, então, 2/3 desse valor aí, ó. Então, a capacidade dele, vou colocar assim, é de 1.290... Desculpa, 12.960 vezes 2/3. Né? Dá para a gente simplificar logo por 3, não é isso? Dividindo por 3 logo, dá 4, 3, 2, né? Olha aí, 4.320 vezes 2. Então, duplica agora, 8.640 centímetros cúbicos, tá? Só que, jovens, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Beleza? Transformaçãozinha lá que a gente falou na nossa última aula. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 8.640 centímetros cúbicos, isso aqui é igual a quanto? 8.640 ml. Olha aí, ml. Mililitros, né? Mililitros. Só que a resposta dele, né, tá tudo em litros, ó. Tá tudo em litros, jovens, né? Aí ele pergunta em litros, né? Então a gente vai ter que transformar isso aqui para... Opa! Vamos ter que transformar isso aqui para litros, né? Ó. Beleza? Sim, vamos ter que transformar isso aí para litros. De ml para litros, vamos relembrar aqui a nossa tabelinha, uma parte dela, né?
litros, decilitros, centilitros, mililitros, que é o ml, né? Como eu estou indo para a esquerda, eu estou saindo de ml para litros, eu vou dividir por 10 a cada etapa. Beleza? Eu vou dividir por 10 a cada etapa. Então, jovens, o que que você vai fazer? Eu vou andar 3 casas. Eu vou dividir por 10 3 vezes, ou mais precisamente, dividir por 1000. Nossa resposta é 8.640 sobre 1000. Isso é igual a quanto? 8,64. O quê? Litros. Olha aí, 8,64. Temos alternativa? Temos. Letra D. Olha aí. Beleza, beleza, tranquilo, de boa na lagoa. Sétima. Uma ONG, né? Uma ONG, acompanha comigo, da região do ABC Paulista recebeu uma doação de livros. Foram recebidas caixas cúbicas contendo 2 pilhas de livros cada uma. Tá. Os livros foram organizados em cada caixa de tal forma que não restasse espaço algum em seu interior. Se o total de caixas recebidas é igual a 25 e cada livro possui 12 centímetros de largura por 3 centímetros de espessura, então o total de livros que foram recebidos pela ONG é igual a, olha aí, ó. Detalhe, né? É uma ONG da região do ABC Paulista, foram recebidos caixas cúbicas contendo 2 pilhas de livros cada uma, né? Os livros foram organizados em cada caixa de tal forma que não restasse espaço algum em seu interior. Total de caixas recebidas é igual a 25, então foram recebidas 25 caixas. E cada livro possui 12 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Tá, vamos ter uma noçãozinha aqui, que ele pergunta, então, o total de livros recebidos pela ONG foi. Vamos pegar uma caixa. Tem uma noçãozinha aqui para a gente desenhar. Ou será que tem uma imagem? Não, tem não. Vamos pegar uma caixa. Tá. Aí, os livros têm 12 centímetros de largura e 3 de espessura. Por exemplo, aqui seria 12 e aqui 3. Ó. 12 por 3. Como são 2 pilhas de livros em cada uma, ou seja, em cada caixa, então, e não sobrou espaço, né? Não sobrou espaço. Então, posso dizer que aqui, ó, é 24, né? O tamanho total aqui da nossa caixa é 24. Beleza? Tá. E por 3, né? 3 de largura. 3 de largura seria mais precisamente aqui, né? Ó, a largurazinha da nossa caixa aqui, ó. Então, posso dizer que a minha caixa aqui é 9, né? 9, não é isso? 9 não. É 3 de largura, são 2 pilhas, é 3 mesmo, tá certo, é 3. 3. Muito bem. Cada livro possui 12 por 3, então o total de livros recebidos, né, foram, não é isso?
Muito bem. Jovens, ele disse que são quantas caixas? Os livros foram organizados em cada caixa de tal forma que não restasse espaço algum em seu interior. Seu total de caixas recebidas é igual a 25. 25 caixas. Pronto, muito bem. Gente, vamos calcular a área disso aqui, né? Eu vou ter a área aí de 2 livros, né? Seria basicamente a área de 2 livros seria 24 vezes 3, né? Ó, vezes 3, né? 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 72, né? Então, a base aqui, ó, da minha caixa, né? Com 2 livros é de 72 centímetros quadrados. São 25 caixas, né? São 25 caixas. Se eu multiplico essa área por 25, duas vezes 5 dá 10, vai 1, né? 7 vezes 5, 35 e 1, 36. 2 vezes 2, 4. 7 vezes 2, 14. 0. 6 mais 4, 10, vai 1. 8. E aqui 18. Pronto. Beleza, eu multipliquei aí a área por 2. Não, desculpa, por 25, né? Por 25. Espera aí, já que deu um bug aqui bacana. Tudo bem. 24 por 3. 72. 1.800 é a área para as 25 caixas. Né? Para as 25 caixas. Os livros foram organizados em cada caixa de tal forma que não restasse espaço algum em seu interior. Se o total de caixas recebidas é igual a 25, e cada livro possui 12 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Então, o total de livros que foram recebidos pela ONG é igual a... jovens. Caixas cúbicas. Chama na idade. Pai. Chega um momento que a mente trava. Caixas cúbicas. Né? As caixas, gente, têm dimensões iguais. Tá? As caixas têm dimensões iguais. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, né, é a área de todos os livros. Eu vou calcular nas 25 caixas. Eu vou calcular o volume, né, de uma caixa. Beleza? A caixa, como ela tem todas as espessuras iguais, né? Olha só, 24 aqui, né, ó, que a gente já tinha descoberto. Por 24 por 24, ó. Beleza? Tudo igual. Graças a Deus que a gente tem um slide em branco. Sim? Sim. Vezes 24 vezes 24. Né? Isso aqui dá quanto, meu povo? 24 vezes 24. Chama. A conta é grande. 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 com 1, 9. 8. 4. 6. 9 mais 8. 17.576 vezes 24, né? Que é o terceiro aqui, ó. Então, nosso volume é 576 vezes 24. 6 vezes 4 dá quanto? 24, vai 2.
7 vezes 4, 28 com 4, 32, vai 3. 5 vezes 4, 20 com 3, 23, né? E aqui ser vezes 2, 12, vai 1. 7 vezes 2, 14 com 1, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 com 1, 11. 4, 4, 8, 3, 1. Tá certo isso mesmo. Tio bugou. Valendo, me travou aqui. Galerinha. Tá certo. Errei não. Mas aí como é que eu vou dividir isso aqui por 1.800? Que a resposta é a letra C. Vou ficar devendo essa para vocês. Uma ONG da região do ABC Paulista recebeu uma doação de livros. Foram recebidas caixas cúbicas contendo 2 pilhas. Caixas cúbicas, mesma dimensão de livros cada uma. Os livros foram organizados em cada caixa de tal forma que não restasse espaço algum em seu interior. Se o total de caixas recebidas é igual a 25 e cada livro possui 12 por 3, né, de espessura, então o total de livros que foram recebidos pela ONG última tentativa. Prometo. Temos uma caixa. Os livros têm dimensões de 12 por 3, 12 centímetros de largura, 3 de espessura. Largura seria aqui. Como são espessura 3 aqui. Não, galera, vamos pular. Tá? Vamos pular. Prometo que eu trago ela na próxima aula. Quando eu não sei, eu admito, não sei. Pula, trago ela na próxima aula, viu? Mente travou aqui, bugou. Jovens, cilindros, né? Tava faltando a gente falar de cilindro, né? Olha aí o nosso formato do cilindro, tá? Um cilindro é um sólido geométrico tridimensional, tá? Tridimensional. Classificado como corpo redondo. Por que corpo redondo? Porque ele depende de partes circulares, né? Ele tem 2 bases aí no formato de um círculo, ok? Isso significa que existe a possibilidade desse objeto, né, rolar, né? Se for colocado sobre uma superfície plana, levemente inclinada, ele gira. Ele gira. Tá certo? Muito bem. Os elementos do nosso cilindro para que a gente possa calcular o volume, né? Trabalhar com a ideia de volume e área, que nem a gente fez com o prisma. Né? A gente tem as bases, tá certo? Temos aí as bases. São 2 círculos de raio R. Tampa e o fundo do cilindro. Temos a altura. O que é essa altura? É a distância entre as 2 bases. Aqui, ó. Beleza. Do lado de fora é chamado de geratriz. E a altura é o eixo do cilindro, né? A reta que passa pelos centros das 2 bases de um cilindro. Tá certo? Tá aqui a minha base de cima, ó, aqui é o centro dela. A minha base de baixo aqui, ó, que é o centro dela. Ok? Esse é o eixo do cilindro. Secção transversal. O que é isso? É um corte.
Você vai fazer um corte no cilindro. Né? Secção transversal. Qualquer intersecção, corte, entre o cilindro e um plano paralelo às suas bases, né? Eu peguei o cilindro e cortei aqui, ó, de maneira paralela para ficar dividido em partes iguais, né? Esse meu corte, beleza? Essa intersecção gera uma circunferência congruente às bases, né? Eu cortei aqui, ó. Esse meu corte aqui, ó, né? Me gerou uma circunferência congruente, né? Isso com as mesmas medidas que a base, ó, que a base de cima e que a base de baixo. Tá certo? É isso que é secção transversal, é um corte. Tá certo? E a gente tem a geratriz, né? Segmentos paralelos à altura do cilindro, tem o mesmo valor da altura, cujas extremidades são pontos das circunferências, que formam as bases dos cilindros. Quando ele diz pontos da circunferência, é porque a geratriz, gente, ela está sempre triscando na borda da circunferência, tá? Ó, aqui a nossa geratriz, ó, triscando essa bordazinha aqui, ó. E ao mesmo tempo embaixo. Beleza, de boa na lagoa. Tudo bem até aí? Muito bem. Cadê as nossas fórmulas? Classificação, né? A gente tem dois tipos de cilindro. Tem aquele inclinado, tá certo? Tem um inclinado, que é chamado de cilindro oblíquo, e a gente vai trabalhar mais com o cilindro reto. O cilindro reto, gente, nos cilindros circulares retos, a geratriz, ou altura, está perpendicular ao plano da base. Olha o meu cilindro reto, esse é amarelo. O cilindro azul é o chamado cilindro oblíquo, né? Cilindro oblíquo, né? Que nos cilindros oblíquos a geratriz ela está oblíqua, está inclinado, né? Está inclinado em relação à base. Beleza? De boa na lagoa. Tudo bem até aí? Diz aí para mim, jovens. Certinho, certinho, certinho. Muito bem. Vamos em frente. Ó, a gente tem o cilindro equilátero, tá? O cilindro equilátero, gente, é que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, né? A minha base aqui, ó, ela tem diâmetro 2R, é 2 vezes o raio. A minha altura também tem diâmetro 2R, tá? Desculpa, a minha altura também vale 2R, né? É igual ao diâmetro da base, a altura. Isso é o que a gente chama de cilindro equilátero, quando a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Show de bola, tranquilo? Aí, galerinha, área, né? Olha aí, ó. Área da base. A área da base é a área do cilindro, né? A área do círculo, quer dizer, desculpa, que é π vezes r ao quadrado. Lembra que o π vale 3,14, mas eu só substituo se a questão comentar, tá? Área lateral. A área lateral, gente, é a área que está contornando ali o meu cilindro. É 2πrh, ok? E a gente tem a área total. A área total é formada pela área das duas bases, lembra que eu tenho duas bases, junto com a área lateral, né? Por isso que fica, ó, 2 vezes a área da base, tá certo?
mais a área lateral. Beleza? Tranquilo? Olha aí, ó. 2πr ao quadrado mais a área lateral. Galerinha, tem muita fórmula. Volume, né? Que é o ponto auge da nossa aula. πr ao quadrado vezes h, né? Que é a área da base. A área da base é um círculo. Π vezes o raio ao quadrado vezes a minha altura, né? Ok? Vezes a minha altura. Olha aqui ele dá as informações, lembrando que o π igual a 3,14, você só substitui se a questão comentar. Tem questão que comenta para você utilizar o π igual a 3, ele faz uma aproximação ainda maior. Não tem problema, mas você só substitui se a questão comentar, tá bom? Galerinha, a gente está quase estourando o nosso tempo limite de aula. Queria agradecer aqui a ajuda de vocês por estarem separando um tempo para assistir a nossa aula. Vocês estão assistindo essa aula gravada, né, meu nono ano? E quando tiver um tempinho, gente, aparece lá na aula ao vivo, pelo amor de Deus. É tão boa a participação de vocês. Segunda-feira, de 10h20 às 12h20, viu? Anota aí. Tá certo? A gente se encontra na próxima segunda, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação. O mês está só começando. Bons estudos. Até a próxima, jovens. Valeu!